Essa é a Ucrânia, o novo país mais pobre da Europa, mais uma vez deixando a Moldávia em segundo lugar no pódio de país com menor poder de compra do velho continente. De fato, um ucraniano, em média, tem um poder de compra menor que um brasileiro. Analisando esse gráfico do Banco Mundial, vemos que após a Rússia anexar a Crimeia em 2014, que antes era parte da Ucrânia, as consequências na economia do país foram desastrosas para os ucranianos, que viram uma redução de quase 50% de seu PIB per capita e uma enorme desvalorização de sua moeda frente ao dólar. Nem o real brasileiro sofreu tanta desvalorização frente ao dólar em tão pouco tempo. E agora, em 2022, com uma nova intervenção russa em áreas disputadas da Ucrânia, é altamente provável que a economia do país, que já estava sofrendo com a pandemia, vai se deteriorar ainda mais no futuro próximo. Porém, nesse vídeo eu não quero falar apenas sobre as atuais tensões com a Rússia. Já que a Ucrânia é o assunto do momento, que tal aprender um pouco sobre sua história, geografia e economia? Como o país mais pobre da Europa se compara com o Brasil? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Pessoal, recado rápido. Recentemente eu fiz um vídeo sobre Montenegro, o país que traiu a Rússia, enrolou a China e que também é o país mais novo e o mais armado da Europa. Infelizmente, muitos de vocês não foram notificados desse vídeo, devido ao tema não ser amigável a anunciantes. Então eu mesmo vou notificá-los, já que o YouTube não fez isso. E como o tema de hoje também não é amigável a anunciantes, eu aproveito para anunciar meu canal. Like e inscrição você não pede, você conquista, através de um conteúdo que nos faz refletir sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. O nome do país vem do eslavo, Ucraina, que significa terra de fronteiras. Em termos de tamanho, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, perdendo apenas para sua vizinha, a Rússia, com quem ela faz fronteira do leste ao norte. Ao lado oeste, a Ucrânia também compartilha uma longa fronteira com a União Europeia e o espaço Schengen, através da Polônia. O país é um pouco maior que o estado de Minas Gerais e sua população é de aproximadamente 44 milhões de habitantes. Evidências arqueológicas apontam que no ano 4500 a.C. já havia nessa região culturas e assentamentos humanos. De fato, há até vestígios de assentamentos neandertais e presença de culturas pré-históricas nessa região. Alguns historiadores até apontam que foi na Ucrânia que o homem começou a usar o cavalo como animal doméstico, ou seja, o lugar onde o ser humano aprendeu a galopar. A região atual da Crimeia e arredores marcavam os confins do Império Romano no Oriente. No século VI, a região viu a chegada de um novo povo chamado Antas. Sim, houve um grupo étnico chamado Antas. Esse povo foi o ancestral dos povos eslavos, isso é, dos poloneses, croatas, russos e, claro, ucranianos. Depois, o que hoje é a Ucrânia fez parte da Confederação da Rússia de Kiev, que se estendia do Mar Báltico ao Mar Negro. Nessa época, houve, digamos, muito intercâmbio cultural entre os povos eslavos e os vikings. Tudo estava indo muito bem até a invasão mongol devastar a cidade de Kiev em 1240. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre os mongóis, o único povo que conseguiu invadir a Rússia no inverno e vencer. Séculos depois veio a comunidade polaco-lituana, da qual a Ucrânia fazia parte, e que no século XVII chegou a ser um dos países mais populosos da Europa. Por muito tempo, a Ucrânia viveu na sombra de seus vizinhos mais poderosos. Após a Primeira Guerra e com a Revolução Russa, a Ucrânia se tornou uma república socialista soviética. Infelizmente, os ucranianos não tiveram muita escolha. Durante a Segunda Guerra, o país foi invadido pela Alemanha e pouco depois reconquistado pelo Exército Vermelho, deixando um enorme rastro de destruição. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia declarou independência mais uma vez. Os anos que se seguiram foram difíceis e de muita pobreza para os ucranianos. Pouco a pouco, o país foi se aproximando do Ocidente e da União Europeia, mas essa amizade com o Ocidente foi vista como uma ameaça pela Rússia. Recentemente, a Ucrânia tem aparecido bastante nas notícias devido às suas tensões com seu vizinho.
Mas para entender essa relação, digamos, conturbada, precisamos voltar um pouco no tempo. A Ucrânia guarda raízes bem antigas com a Rússia. E por conta disso, é um país que internamente é meio dividido. A parte ocidental tem fortes ligações com a Europa, principalmente com a Polônia, mas se caminharmos para o outro lado, em direção à fronteira russa, será possível perceber as fortes ligações com a Rússia. Como já foi dito, a Ucrânia foi parte da União Soviética, que caiu logo no começo dos anos 90 e deixou muitos órfãos. Um desses países foi a Ucrânia, que percebeu que era hora de abandonar o passado e seguir em frente. Seus primeiros passos rumo ao futuro começaram em 1991. E para alcançar esse futuro, a Ucrânia percebeu que precisava ter boas relações com as potências do Ocidente. Polônia, Letônia, Lituânia e Romênia, que antes eram partes do globo socialista, começavam a estreitar seus laços com o Ocidente. E isso trouxe um notório desenvolvimento econômico e tecnológico para esses países, que alguns anos depois viraram de vez a casaca e se tornaram membros da OTAN. A Ucrânia tentou fazer o mesmo após ver o crescimento de seus irmãos que antes eram socialistas e agora andavam de mãos dadas com as potências ocidentais. Porém, foi aí que a busca por independência viu seu maior obstáculo, a Rússia. Porém, a situação ficou ainda mais crítica no final de 2013, quando o antigo presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, desistiu de assinar o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia e começou a declarar seu interesse em ter relações comerciais mais fortes com a Rússia. Isso foi a gota d'água para que manifestantes favoráveis à união da Ucrânia com a Europa saíssem às ruas realizando diversas manifestações contra o então presidente, que se viu obrigado a renunciar. Moscou, que até então observava a situação de longe, não gostou nada de ver a queda de seu futuro aliado e iniciou uma campanha militar que resultou na anexação do território da Crimeia, uma região onde a maioria das pessoas são favoráveis à união com a Rússia. Na época, essa anexação foi muito criticada, mas não havia muito o que fazer. Após esses eventos, a Ucrânia voltou a viver seu estado de quase normalidade. Mas era possível viver normalmente, sabendo que seu inimigo está bem ali, do outro lado da fronteira? Parece que não, mas a resposta é sim. Como exemplos temos a Coreia do Sul, com seu vizinho, a Coreia do Norte, Taiwan, que tem a China como vizinha, e Israel, que tem muitos outros vizinhos que também não são muito amigáveis, diga-se de passagem. Apesar de todas essas tensões envolvendo a Rússia, os ucranianos conseguiam seguir suas vidas normalmente, ou quase normalmente. Até há poucas semanas, você poderia visitar a bela cidade de Lviv, próximo à fronteira com a Polônia, e nem perceber que havia fortes tensões do outro lado do país. Mas, como vocês sabem, essa relativa paz na Ucrânia acabou com as recentes tensões e invasão russa no dia 24 de fevereiro de 2022. O fato é que não é de hoje que a Rússia se sente cercada e ameaçada pelos avanços da OTAN e da influência ocidental. Muitos países que antes eram aliados da Rússia, como Letônia, Polônia e Estônia, agora são membros da OTAN e da União Europeia. No vídeo anterior, sobre Montenegro, o país mais armado da Europa, eu mencionei que a Rússia se sentiu traída quando Montenegro resolveu se unir à OTAN. Se a Ucrânia um dia se juntasse à União Europeia e à OTAN, aí sim a Rússia estaria cercada de vez. A Rússia já tem acesso limitado ao Mar Báltico, que é controlado pela OTAN. E tem acesso limitado ao Mar Mediterrâneo, que também é controlado por países da OTAN. E é por isso que Putin quer garantir que a Ucrânia nunca, jamais saia de sua esfera de influência, chegando até mesmo a alegar que a Ucrânia atual estava se tornando um fantoche dos Estados Unidos. E para deixar a questão ainda mais complicada, as áreas do oeste da Ucrânia, cuja independência Putin reconheceu, são regiões habitadas predominantemente por russos, e por muitos que desejam a anexação à Rússia. Isso justifica um conflito que certamente resultará em mortes de pessoas inocentes? É claro que não. No entanto, antes de condenar a Rússia como malvada e o Ocidente como bonzinho, é bom reconhecer os estragos recentes que os Estados Unidos e seus aliados causaram no Iraque, Afeganistão, Líbia e Síria, o que resultou na morte de muitos inocentes e uma crise de refugiados em direção à Europa. Quem está mais certo ou mais errado nessa história, fica para você decidir. Mas o fato é que, como sempre, quem mais sofre não são os políticos que declaram guerra, e sim a população.
seja devido ao conflito direto ou às consequências econômicas. Agora, como era a economia da Ucrânia antes e como vai ficar agora com esse conflito? Bem, como sempre, eu não uso números absolutos e sim a paridade do poder de compra, que considera o salário médio e o custo de vida local. De acordo com o Banco Mundial, nessa métrica, a Ucrânia e a Moldávia disputavam a triste posição de país mais pobre da Europa. Em 2017, esse título de país mais pobre da Europa pertencia à Moldávia. Depois, em 2019, pertenceu à Ucrânia e novamente à Moldávia em 2020. Agora, com as tensões e conflitos, é praticamente uma certeza que a Ucrânia voltará a ser o país mais pobre da Europa, além, claro, de sofrer problemas maiores como resultado do atual conflito de 2022. Em 1990, a Ucrânia estava à frente do Brasil em poder de compra, mas, com os estragos deixados pelo desmembramento da União Soviética, o país logo viu uma queda tremenda em seu poder de compra, que em 1998 passou a ser a metade do poder de compra brasileiro. Já a Rússia tem o dobro do poder de compra do Brasil. Mas antes de achar que isso é muito, saiba que nessa métrica a Rússia perde até para Portugal. E se você acha que o poder de compra do Brasil é baixo, e de fato é, infelizmente, então saiba que a Ucrânia estava numa posição ainda pior, muito antes da invasão da Crimeia ou da invasão russa de 2022. Todos sabem o quanto é difícil ser pobre no Brasil e ter que lidar com os tão conhecidos problemas do país. Agora, imagine como é ser pobre na Ucrânia atualmente. No inverno com temperaturas de 10 abaixo de zero, sem dinheiro para aquecer sua casa, sem perspectiva de um futuro melhor num país que está travado geopoliticamente. E para completar, o país acabou de entrar em guerra com um vizinho muito mais poderoso. É muito cedo para especular sobre o que pode ou não acontecer em seguida. No momento da publicação desse vídeo, eu estou na Croácia, que nem está tão perto assim da Ucrânia. Mas ainda assim, já estamos pagando mais caro pelas acomodações no inverno, devido ao aumento de preço do gás que vem da Rússia. Mesmo o conflito se limitando à Ucrânia, algo que pode mudar, o fato é que outros países vão sim sentir as consequências econômicas. Como tais consequências serão sentidas economicamente no resto da Europa, ou até no Brasil, é algo que vamos ter que esperar para ver. Porém, uma coisa é certa, ninguém vai sofrer as consequências de forma tão implacável como o povo ucraniano. Aqui estão dois vídeos relacionados. Aquele vídeo que eu mencionei sobre o país que traiu a Rússia e ficou devendo para a China e que atualmente é o mais armado da Europa. É só clicar aqui e assistir. Ou então tem esse outro vídeo aqui sobre a crise migratória que se aproxima. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.